Então vamos lá, voltando ao checklist, agora mostrando no modelo aqui os exemplos que eu quero que vocês façam. Então, da modelagem, né? A modelagem do terreno e esse registro de fases existente e construção nova para fazer aquele cálculo de corte e aterro. Então, o terreno, eu preciso de fazer aquele registro de fases. Então, para poder ver esse volume de corte e aterro que tem aqui. Ó. Então, se eu puser numa fase existente, vocês vão ter que conferir aqui, né, na vista, que eu estou corrente, como é que está o filtro de fase. Então, eu estou vendo aqui a fase final. Se eu pegar e mostrar a fase existente, eu vou ver que existe um terreno, que ele fica aí branquinho, porque ele foi criado, né? Aí o terreno foi criado na fase existente e a gente usou aquela ferramenta região com eixos, que aí ele demole o terreno e cria um novo para poder fazer aquele registro de corte e aterro. Então é basicamente acionar essa ferramenta, fazer o terreno, colocar ele na fase existente, depois criar a região com eixos, que ele vai fazer um terreno novo, né, já colocando na fase construção nova e vai colocar o anterior numa fase antiga. Então isso é útil para a gente poder ter essa noção de cálculo de corte e aterro quando a gente tem topografias mais acidentadas. E aí aqui eu posso mudar o filtro de fase para mostrar o existente, ou mostrar o final, ou mostrar tudo junto, né? Sobreposição dos dois. A gente tem que lembrar aqui, né? No final, provavelmente vocês vão ter que fazer um ajuste aqui no gerenciar filtro de fases. Os filtros de fase, mostrar aqui, marcar no final, para ele não exibir o que é demolido, para a gente não ficar vendo o terreno, né, anterior, né, o terreno existente, sobreposto com o terreno final que a gente vai modificar. Então, isso tudo vocês já têm registro de como fazer. Então, terreno com as fases. Né? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida de como modelar o terreno de vocês, me avisem que eu vou tentar ir mostrando de novo. A volumetria da edificação usando a massa, ferramenta de massa conceitual. Então, é esse volume, né, de massa, então que eu posso, né, editar ele, posso fazer ele em vários blocos, né, foi o que eu mostrei na última aula. E depois que eu termino de modelar, né, eu posso ajustar esse volume quantas vezes eu quiser, mas na hora que eu finalizo, a gente vai criar os pisos de massa também. Então, acionar essa ferramenta de pisos de massa, que ele vai criar um plano horizontal aqui, né, que a gente vê aqui dentro, ó. Um plano horizontal para cada nível que a gente criou do terreno, quando a gente faz lá no corte, né, a gente estabelece os níveis dos pavimentos da edificação e para cada nível desse ele vai criar um piso de massa. Esse piso de massa é o que a gente vai usar para fazer essa tabela de área de pisos, que eu também mostrei na aula passada. Então, a volumetria usando essa ferramenta de massa conceitual. Depois, pisos, paredes e sistema cortina e cobertura. Sistema cortina eu acabei não mostrando, vou comentar rapidamente, mas é bem tranquilo. E os pisos, paredes, sistema cortina e cobertura por face de massa.
Então, são essas ferramentas que a gente vai usar o próprio modelo conceitual. Deixa eu fazer uma cópia disso aqui, só para eu dar um exemplo. Então, a gente vai usar, na hora de modelar paredes, eu posso modelar aqui a parede por face. Então, vocês vão escolher aqui, né, criar um tipo de parede, e aí definam materiais de acabamento, né, que vai aparecer na fachada. Então, criem os tipos de parede, escolham os materiais e vocês vão aplicar isso. Ele reconhece as faces do modelo. Eu vou ter que mostrar a massa aqui, ó. Então, parede por face, eu vou clicando nas faces, ele vai criando paredes. Posso criar também os pisos por face. Então, aqui vai ter uma opção aqui para selecionar. Então, eu seleciono todos os pisos de massa do modelo, né? Abro uma janela, ele vai selecionar só os pisos de massa, e depois criar os pisos. Ele vai fazer uma laje aí de cada elemento de piso de massa. Sistema cortina é o equivalente do curtain wall ou da vidraça inclinada, só que no caso de massa é esse sistema cortina. Então funciona da mesma forma que a parede, né? Só que ele vai ter aqui um sistema cortina. Vocês também podem editar o tipo, criar as definições aqui, né? Escolher o tipo de montante, o tipo de painel, igual de um curtain wall, uma parede cortina, e aplicar também analogamente às paredes e aos pisos, né? Então eu seleciono as faces que eu quero colocar no sistema cortina e clico aqui em criar. Ele já vai fazer um fechamento, né, modulado aí com painéis. Pode ser de vidro, pode ser cego, pode ser do jeito que quiser. A cobertura, dá para fazer a mesma coisa com o telhado. Existe o telhado de massa também. Telhado por face. Ele vai selecionar uma face, aí ele vai pegar a face do volume mesmo, um plano horizontal ou um plano inclinado, e ele vai colocar um elemento de telhado, que também pode ser editado e definido aí como precisa ser. Então, um detalhe sobre os pisos de massa, que eu acho que vocês talvez tenham que ajustar aí, é o seguinte: se eu pegar um corte, acho que eu vou ter que mostrar isso no 3D mesmo. Observem esse último piso de massa aqui, ó. Eu acabei crescendo isso aqui para poder incorporar aquele último piso. Mas se a gente tiver uma situação que a última face do modelo esteja alinhada com o nível, então se eu pegar aqui, vou pegar deixa eu pegar na planta de implantação e fazer um corte nesse bloco novo aqui. Então, se eu pegar aqui, ó, o último nível, se ele estiver coincidindo com a face da massa, ele não vai criar o piso. Então, isso aqui tem que passar um pouquinho do nível do último piso para poder criar o volume e funcionar direitinho. Então, é um detalhe que vai acontecer, né? Aqui embaixo, ó, eu tenho que
passar o volume de massa um pouquinho do nível do piso, ou aqui embaixo ele faz, né? Mas o último nível a gente tem que passar um pouquinho, né? Às vezes considera aí a altura de um peitoril, ou uma platibanda, enfim. Aqui eu considerei mais ou menos o que seria um peitoril para esse terraço descoberto. Então tem que passar um pouquinho do nível para ele poder criar o piso e você ter o piso de massa daquele pavimento. Aí escadas e elevadores. A escada eu vou pedir para vocês fazerem um modelo básico, né, só para poder ter isso setorizado na planta. Então, escada, uma caixa de elevador. Vou mostrar isso no... Deixa eu dividir os vídeos aqui.